Olá para você que nos ouve e nos acompanha pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla com mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE. E como sempre, trazendo muita informação, muita troca de experiência. E vamos ver qual é o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar de vivência e conhecimento que orientam mulheres na luta e na superação do câncer de mama. Vamos conhecer essa história? Porque após vencer o câncer de mama, a nutricionista Ed Macedo passou a se dedicar a orientar e apoiar outras mulheres. Que atitude bonita, né? Já estou com a nossa convidada aqui e ela vai compartilhar conosco essa história de superação e de ajuda ao próximo. Seja muito bem-vindo, Ed. Eu que agradeço, né? E é muito importante, eu sempre falo quando me convidam, que se eu ajudar uma mulher a ter um diagnóstico de câncer rápido, bem no início, eu estou feliz, porque eu sei que o prognóstico é outro, né? Assim como o meu. Então, assim, estou aqui para você tirar dúvida, contar a minha história. Foi o meu tratamento que me fez ser nutricionista oncológica, para você ter ideia. Olha que né? legal. Então, Te assim, inspirou, né? Me inspirou. Porque no dia que para você entender, em 2021, vou começar a fazer um resumozinho da minha história. Em 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? Fazendo autoexame, apalpei o nódulo, ele era bem externo, e aí fiquei com aquilo na cabeça, era pandemia ainda, mas aí eu fui procurar um médico, e quando eu cheguei lá, o médico olhou assim e disse, Edi, pode ser um cisto, porque o meu era bem próximo da pele, bem longe do mamilo, para você ter ideia. E aí ele disse, mas para mim tirar esse cisto, eu tenho que fazer uma ultrassom, que me salvou, né? E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, não era com um mastologista, era um médico que só faz, né, normal, sem a especialidade. E aí ele achou estranho, disse, opa, esse nódulo aqui tá estranho. Aí ele disse que poderia ser, aí eu procurei um mastologista, e aí veio a suspeita, né? E quando veio a suspeita, vamos fazer biópsia. E aí, o que mais me deixou, assim, feliz, e que a gente tem que passar para as outras mulheres, foi quando o meu médico falou assim para mim, Edi, cadê sua mamografia? E aí eu tinha uma mamografia, né? Meu diagnóstico foi com 45 anos, e desde os 40 anos, né, eu já fazia, então tinha minhas 4 últimas mamografias. E lógico que ele pediu a última, e aí ele olhou para o meu nódulo e disse, opa, esse nódulo é pequeno, novo e periférico. Suas chances de tratamento vai ser um sucesso, Edi. Então, assim, por quê? Aí hoje, estudando, sei que é o tamanho do nódulo que foi descoberto, onde o prognóstico, para você ter ideia, de cura que a gente vê hoje nos estudos, é de 95%, que é menos de 2 centímetros, né? E aí veio toda a minha trajetória, né? Fiz biópsia, né? Na biópsia veio realmente dizendo que era, né? E aí, para chegar à nutrição, no dia 23 de março de 2021, eu fui fazer a cirurgia, né? E engraçado que a gente não esquece data. Quando é nesses assuntos assim sérios, você não esquece. Aí, eu lembro que eu estava terminando a nutrição, era o dia da colação online. E aí eu cheguei para o meu oncologista cirúrgico, o doutor Leonardo Pires, e falei assim, doutor, deixa eu me informar. Aí ele disse, se você estiver bem, eu te dou alta no mesmo dia. Aí depois eu vou me preparar. Aí me preparei, né, usando, né, tudo que eu já sabia da nutrição, que ainda era muito pouco em relação ao que eu tive que estudar para entender nutrição oncológica. E aí foi quando ele chegou, eu fiz a minha cirurgia, era 7h30 da manhã, 10 horas eu já estava no quarto, e quando chegou 5 horas da tarde, ele foi lá me visitar, ele olhou para mim e disse, você está tão bem, Edi? Vou te dar alta, depois então eu vou me formar online. Então, no mesmo dia que eu também dei nome para minha cura, né? Então, o meu nódulo era um pestinho abençoado. E ele começava a rir. Então, pronto, já estou curada, tirei meu pestinha e agora vou para casa. E aí eu fiz a minha colação em nutrição, né? E eu digo que a nutrição me salvou porque foi aí que eu descobri que eu precisava de uma nutricionista oncológica para me acompanhar no tratamento, porque você tem a biópsia dizendo que é um câncer,
Mas depois tem um imunohistoquímico qualificando esse tratamento, né? Então, veio dizendo que eu precisava fazer quimioterapia. E aí eu sabia que a quimioterapia assim, precisa de um acompanhamento, porque eu estudei um pouquinho lá na nutrição. E aí eu disse, eu preciso da nutricionista oncológica. E aí foi quando eu contratei de fora, uma baiana que mora nos Estados Unidos, ela é referência. E aí eu fazia minhas consultas online. E eu tenho eu tenho uma diferença, sabe? Porque a primeira quimioterapia que eu fiz, ela não conseguiu me atender. Para você ter ideia, eu comecei dia 17 de maio. E dia 18 ela me atendeu. Então, dia 17 eu fiz a quimio, senti todos os sintomas que eu poderia sentir. Nossa. E tomei, assim, vários Fonais, que é um medicamento que a gente toma para diminuir a ânsia de vômito, né, a náusea. E aí eu consegui que ela me atendesse. A quimioterapia, ela causa mesmo muita ânsia de vômito? Causa. A quimioterapia, algumas, né? No caso do câncer de mama, esse protocolo que eu fiz, que é o ACT, ele causa demais. E você estava bem no começo mesmo, né? Você detectou logo. Sim, foi. Porque você sempre foi uma pessoa cuidadosa. Muito cuidadosa. Desde os 40 anos, eu fazia minha mamografia e minha ultrassom mamária. Me explica uma coisa. Houve a necessidade da quimioterapia e, por exemplo, ele foi detectado logo de início. Sim. A cirurgia em si não ia resolver? Não, tinha que fazer? Tinha que fazer, exatamente. Quem é que diz isso? É o imunohistoquímico. Chega a biópsia diz que é um carcinoma de células não invasivas, que era o caso do meu. Mas depois você manda para o patologista analisar a peça e dizer a característica. Aí eles vão dizer se você precisa. Sim, aí na leitura do oncologista clínico, ele já diz, olha, precisa de quimioterapia, porque tem os limites lá. Então, o meu estava bem no limite que precisava de quimioterapia. E para a gente ter certeza, eu digo que aqui em Roraima, graças a Deus, a gente consegue ter tudo que uma grande capital tem, menos a radioterapia. O meu médico olhou para o meu marido, né, e falou, vamos mandar esse exame para os Estados Unidos? O plano não cobre, mas você está disposto a pagar para a gente realmente ver se ela precisa de quimioterapia ou não? E aí a gente mandou esse exame daqui mesmo, contratamos, ele fez a intermediação e a gente mandou. Né, e veio realmente dizendo que hoje você tem isso no câncer de mama, né, e outros cânceres, né? Você pode fazer essa pesquisa da célula, né? Você tira o nódulo todinho e leva a peça toda, né, para esse exame. E aí veio dizendo que eu precisava de quimioterapia com hormonioterapia e a eficácia do tratamento era 94,8%. Essa eficácia eu não me esqueço também. Claro. E aí tudo assim, eu fui me apegando às coisas boas do tratamento, do que eu via para mim conseguir me manter bem, né? Então, a nutrição oncológica entrou aí. Então, eu fiz a primeira consulta com ela e aí ela foi me dando os manejos, né, de como que eu deveria atuar na hora das quimioterapias, o que eu deveria comer, como eu deveria comer. Então, eu já tinha uma alimentação saudável, né? Eu já fazia atividade física. E aí, foi outro tratamento, né? Assim, E era incrível que o meu oncologista clínico, ele chegava para mim e dizia assim, Edi, você está muito bem. Edi, você tem que estudar nutrição oncológica. Olha o que você está fazendo com você. O câncer é muito estigmatizado. E olha aqui como é que você tá. Você tá linda. Você só não tem o cabelo. Eu digo, eu tô me adorando careca. Então, assim, eu digo muito que a gente tem que lidar com a situação. Sabe o que a gente tem que também, num podcast desse tão importante falar? Parar de estigmatizar o câncer. Câncer hoje é uma doença crônica. Lá a OMS já fala isso, né? A gente sabe que até 2050 a gente vai ter mais diagnósticos de câncer, né, de que qualquer outra doença, né? Então, a gente precisa entender que uma doença, ela assusta, que tem que assustar como qualquer outra doença. Porque eu digo que, às vezes, você tem uma diabetes, uma síndrome metabólica, não assusta, mas tem que ser assustado, porque você tem que tratar, né? Então, assim, hoje você tem uma revolução no tratamento oncológico. Você tem quimioterapia, você tem, além da quimioterapia, que é o mais conhecido, a gente tem a imunoterapia, que hoje você tem sobrevida de paciente aí vivendo 10, 15, 20 anos, né, em tratamento, com essa revolução toda no tratamento. Então, a gente tem que entender que é uma doença que você vai poder conviver com ela, dependendo, né, do tipo, do diagnóstico precoce. Então, tudo isso a gente tem que avaliar e entender que é uma doença que a gente vai tratar,
né? Eu digo assim que eu nunca lutei contra a doença. Não existe isso de na minha cabeça não existe isso de lutar. Eu tratei a doença. Então, porque isso até ajuda, sabe? Porque às vezes a gente é tão mal olhada, aquele olhar de pena, né? Se vitimiza muita gente, e às vezes a gente não quer ser vista dessa maneira, né? Eu sempre falava que eu nunca ia deixar o câncer ser maior do que eu, e nunca deixei. Então, eu fiz do limão uma limonada. Isso fez a diferença, né? Totalmente. Porque tem muitas pessoas que, quando são diagnosticadas do câncer, a primeira coisa, ou outra doença também, a primeira coisa a abalar é o emocional. Isso. Aí abalou o emocional, assim, vem para o corpo e já era. Abalar o emocional, abala. Né? Eu vejo assim... Mas tem gente que se entrega. Sim, já ia falar isso. Né? Mas assim, não se entregar. Eu chorei. Tem dia que eu dizia, meu Deus, como é que vai ser? Mas eu nunca perguntei assim, eu nunca achei que eu não era merecedora, porque às vezes eu nunca perguntei assim, por que comigo? Não, porque todo mundo está aqui, você tem células, né? Você está fazendo mitose dessas células, essa célula pode se diferenciar de maneira errada devido a vários fatores e você chegar ao câncer. Então, eu estava numa fase da vida onde eu estava... propícia a poder ter. Então, a mulher, para vocês terem ideia, né, que é bom já entender, a mulher, quando ela vai envelhecendo, ela tem mais chances de ter um diagnóstico de câncer de mama. Né? A mulher em perimenopausa, que era onde eu estava com 45 anos, né, toda uma desregulação hormonal devido à idade, já entrando nessa... Enorme essa desregulação. Então, e aí a gente já tem mais um fator. Eu estava num estresse muito grande, perdendo um pai, né? Então, E tudo contribui, né? E vai contribuindo, os estudos mostram isso. Então, a gente tem que entender que hoje a gente não fala de câncer só. Tem que evitar álcool, cigarro, né? São vários fatores. São vários fatores. Então, assim, os que eu mais falo hoje, que a gente vê os estudos falando, realmente cuidar desse estilo de vida. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala de uma boa alimentação, de... Realmente, não existe dose segura para álcool, para ninguém, para doença nenhuma. Eu não posso dizer para você, tome 150 ml de vinho que você... Não tem. Não tem dose segura, é responsabilidade de cada um. Cigarro ainda é fator, não vai deixar de ser nunca, né? Já está bem, assim, descrito. Mas estresse. Ninguém falava de estresse para câncer. O estresse é um fator. Contribui. Nossa. Atividade física, o sedentarismo totalmente. Para você ter ideia, esse ano teve... todo ano tem os congressos, né, de oncologia. E esse ano a gente teve a ASCO, que é o maior congresso americano de oncologia, onde o maior estudo que saiu era dizendo, sabe o quê? Que paciente oncológico em tratamento tem que... Assim, é remédio à atividade física. Porque a gente já sabe que hoje, se você tem uma massa muscular, é importantíssimo para o tratamento. Por quê? Porque diminui efeitos colaterais, porque absorve melhor o tratamento, a gente evita que esse paciente entre em inflamação devido a uma alta de tecido adiposo. E assim, eu até falei, sexta-feira eu fui no meu oncologista, porque eu ainda estou em tratamento, né? Eu faço hormonioterapia. Faz o acompanhamento. Faço, né? E a cada 6 meses eu tenho que levar todos os exames. E eu falei para ele, assim, doutor Alex, que bom ouvir esse estudo hoje e saber que há 4 anos atrás eu fiz tudo isso que esse estudo falou sem saber desse estudo. Então, eu estou muito feliz porque eu fiz tudo pelo meu tratamento, para mim estar bem, né? Então, por que eu digo isso? Porque eu fazia quimioterapia na sexta, e aí, quando eu passei pela consulta, ela olhou para mim e disse, eu vi que você já faz atividade física, quando você estiver bem, faça atividade física. Porque uma coisa que a gente tem que desmistificar também é que o paciente oncológico, ele está em quimioterapia, ele tem que ficar deitado numa cama. Então, isso não é legal para o paciente. A gente tem que tentar botar esse paciente numa rotina, onde ele se movimente, né? E aí, quando ela falou isso, eu digo, eita, então eu vou voltar para minha academia. Então, eu ia de Você fica parado ali, teu corpo vai estagnar, e a gente perde as forças. Sim, e o pior efeito, eu digo, que para mim não foi a náusea, né? Eu tive a náusea, é ruim, mas a fadiga.
É um cansaço. Nossa. Eu tive essa fadiga que eu lembro que eu estava com meu marido na fila para receber. Você fica sem energia. Sem energia e uma dor, uma ardência nas pernas. Só sabe quem está passando. Nossa. E tudo isso eu senti antes de fazer a consulta. Eu lembro que eu estava naquela fila para receber a vacina do Covid. Lá, eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse, amor, estou toda dolorida. Eu achei que já era outra coisa, né? Quando a gente está em tratamento, a gente acha que é outro câncer, né? Porque a gente fica tão ali. Aí eu lembro. Aí ela falou isso para mim. Eu digo, então eu vou fazer minha atividade física. Então, eu fazia quimioterapia na sexta. Na segunda-feira, eu estava malhando. Eu ia para academia. Só que eu já falei com o meu professor para diminuir as cargas. Eu fazia na minha condição daquela época. E aí, eu não senti mais nada. Eu não sabia mais. Incrível. Eu não sabia mais o que era fadiga muscular. Então, assim, virou remédio para mim. Era engraçado que, assim, a minha mãe detestava fazer atividade física. E eu sempre briguei com ela, né? Mãe, se ela tem que fazer, e nada. E aí, quando eu fui, né, ela olhava para mim e dizia assim, eu tenho que ir. Você fazendo esse tratamento. Tá indo, por que eu não vou? Ela ia. Então, eu ajudei. Serviu de inspiração, ajudei né? a minha mãe hoje, tá aí, acabei Você foi um incentivo, poxa, você passando pelo tratamento. Como é que ela ia dizer não para mim, né? Exato. E assim, então, assim, meu tratamento foi outro. Era engraçado que eu chegava na academia, para você ter ideia, ninguém achava que eu estava em quimioterapia. Todo mundo achava que eu era policial militar. Ninguém fazia ideia. Você é policial militar? Você é do exército? Porque me via careca, né? Eu não gostava de peruca, eu não gostei de lenço. Mas eu falo muito isso. Cada mulher tem que se achar. Tem que se achar. Eu não posso impor para você o que eu gosto, né? Então, eu não me gostava. Eu dizia, eu botava lenço, falava, mãe, eu tô me sentindo com cara de doente. Então, assim, eu sempre tive esse posicionamento, assim, de não me achar doente. Então, me ajudou demais. E aí, eu chegava lá, quando eu dizia que eu estava fazendo quimioterapia, o que você está fazendo aqui? Né? Porque tinha que estar em casa, deitada numa cama. Eu digo, estou cuidando da minha saúde. Então, assim, até os meus oncologistas, eu quebrei paradigma. Porque eu chegava lá de manhã porque, assim, para você entender, dependendo do tratamento, entender que o câncer de mama também tem vários tipos. Nunca você olhar para uma mulher que está em câncer de mama e achar que o seu é igual dela. Nunca. Cada um é cada um. Cada diagnóstico é único, porque além da característica, a gente tem a característica metabólica da pessoa. Não, isso é totalmente diferente. Ninguém é igual, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. E aí, no meu caso, eu fazia quimioterapia a cada 21 dias. Então, a cada 21 dias, eu tinha que levar os exames de sangue e para ele liberar. Então, o que é importante na quimioterapia no tratamento? A gente manter esse sistema imune funcionando de acordo com os parâmetros que tem lá, que delimita se você vai fazer ou não a segunda quimioterapia, a terceira ou a quarta. E aí eu chegava lá de roupa de malhar e ele dizia, você vai para onde? Aí eu dizia assim, eu vim deixar esses exames, que eu já estava estudando, né? Eu dizia, eu já sei que está tudo ok, mas eu vou tomar água e vou fazer minha atividade física, só volto 1h30 da tarde. Meu horário é 1h30 da tarde, toda sexta-feira. Aí ele... O médico ficou assim. Então, aí depois ele foi me incentivando, dizendo assim, olha, quando eu fiz residência em oncologia, o meu professor falava assim para mim, eu sei o que essa pessoa está passando porque eu já tive câncer. Aí, você está ouvindo, Edi? Aí foi disso. Aí essa minha nutricionista oncológica, ela também ficou me incentivando, né? Olha, você tem que estudar, você gosta de estudar. E aí foi assim, o mundo da nutrição oncológica. Assim, hoje eu olho, quando um paciente oncológico chega comigo, eu sei o que ele está sentindo, né? Aquela história de achar que vai morrer da primeira vez, que eu perguntei isso para o meu oncologista, eu digo, olha, calma. O emocional vai. O emocional né? vai. Então, assim, a gente tem que entender que o paciente oncológico, ele precisa, sabe, de uma rede de apoio. Não é só um oncologista. Né? Eu digo isso porque eu tive, graças a Deus que eu tive, né? Então, terapia para mim foi assim, minha psicóloga foi... Você né? foi uma mulher muito forte, mas nos casos em que mulheres, principalmente depois da pandemia, que quase todo mundo ficou ansioso, desencadeou a ansiedade, eu sou uma delas. Sim. E assim, se de repente a pessoa é diagnosticada com câncer, ela vai
pirar a cabeça. Pirar a porque cabeça. assim, se ela não tiver, como você diz, uma rede de apoio, uma estrutura, um psicológico, emocional ali no equilíbrio, mas quando a pessoa já vem com o diagnóstico de ansiedade, depressão, essas coisas assim, como é que será que a pessoa enfrentaria um diagnóstico de câncer como esse? Então, é bem difícil, né? Por isso que eu digo que, assim, eu desenvolvi ansiedade em pleno exame de pré-operatório. Você teve também? Eu tive uma crise de ansiedade dentro do cardiologista para fazer aquele exame simples, como é aquele eletrocardiograma, que é aquele que faz antes de entrar no médico. Sim, eu sei qual é. Menina, ele olhou para mim, ele já me conhecia, ele disse, Edi, se eu entregar esse exame... O que você sentiu? Parecia que o coração ia sair pela boca. Taquicardia. A minha foi taquicardíaca. E assim... Pressão foi lá para cima? A pressão deu aperto no peito? Não, dava muito o aceleramento. Né? E aí ele olhou para mim e disse, Edi, se eu entregar esse exame aqui para você desse jeito e você levar para o Leonardo, ele não vai fazer sua cirurgia. Então, o que é que nós vamos fazer? Ele foi assim maravilhoso comigo. Ele passou a medicação para melhorar meu batimento cardíaco, baixar. Porque eu estava assim, e me lembro até hoje, até na LOL. E aí ele, você vai tomar. Isso foi numa terça-feira, olha a data que eu sei da minha crise de ansiedade. E sexta-feira você vem comigo, você vai passar pela sua psicóloga, porque isso aqui tudo é ansiedade. Você vai conversar com ela para você sair da sala de terapia e vir para cá. Que bom que ele detectou logo. Detectou demais. Aí eu fiz do jeito que ele falou. Cheguei lá, aí fiz as técnicas, levei um livro, tem todas as técnicas, né? E aí eu consegui fazer. Eu tomei o atenolol, para você ter ideia, até o dia da cirurgia. Então, assim, gente, crise de ansiedade, a gente tem que diagnosticar e tratar. E eu vou lhe dizer, né? Tem 4 anos que eu estou em tratamento, né? E eu preciso, se eu te contar uma coisa, como você disse que tem ansiedade, você não vai acreditar. Assim... Eu consigo fazer todos os meus exames que eu preciso fazer com o meu oncologista. Eu vou sozinha. Os primeiros eu ia com meu marido, porque eu não conseguia ir só. Hoje eu já vou sozinha. Hoje você está mais forte, né? Mas eu não consigo fazer um exame de cardiológico sozinha. Para você ter ideia. Quando foi esse ano, tinha 4 anos que eu não fazia nem um check-up do coração com medo. Trabalhando na terapia, não conseguia nem marcar a consulta. Nossa, para você ter ideia. São de pessoas para pessoas, né? Tem coisas que desencadeiam medo, outras não. E é diferente de pessoa para pessoa. Exatamente, para você ter ideia. Eu poderia estar em crise de ansiedade porque eu estava fazendo meus exames oncológicos. Não, na minha cabeça isso está bem resolvido, mas o exame cardiológico, eu não posso ver um aparelho de tirar pressão, que minha pressão já sobe. Então, assim, esse ano, com a ajuda do psiquiatra, com a ajuda da psicóloga... Você acha que isso tudo desencadeou depois do teu diagnóstico? Foi, porque, assim, é uma mistura, né? Eu estava na pandemia, eu estava perdendo meu pai com uma doença bem, bem séria, né? Quando eu tive o diagnóstico, eu estava com 3 meses de luto. Nossa, eu acho... que difícil. Então, assim, eu tenho... todos esses fatores, para mim, desencadear uma ansiedade, toda né? Toda certeza. Então, assim, e aí eu fui entender isso, né? Então, eu vim trabalhando. Esse ano eu fiz todos os meus exames cardiológicos e eu não tenho nada. Graças a Deus. E uma coisa é certa, o nosso emocional, a junção de muita coisa influencia. Então, assim, além do tratamento, né, da oncologia, a gente precisa tratar a mente, a gente precisa identificar. Com certeza. Né? Às vezes a gente acha que é problema de pressão e não é ansiedade, né? Cada um desenvolve essa ansiedade de alguma maneira, sintomas. E assim, a mulher que ela está nesse tratamento, eu vou deixar assim bem claro para você, por exemplo, voltando aqui, né, porque a gente está falando. A gente, quando está fazendo tratamento, que passa pela quimioterapia, encerrou quimioterapia, vai fazer radioterapia, mas vem a hormonioterapia. A gente só não tem hormonioterapia quando esse nódulo ele é triplo negativo. Mas se qualquer outro tipo de câncer de mama, você vai usar algum, né, porque a gente chama que ele é hormônio dependente. E aí a gente vai usar, né, esse bloqueador hormonal. O que é o bloqueador hormonal? Eu vou deixar você em menopausa. Então, desde os 45 anos, que eu sou uma mulher em menopausa. Então, e aí a gente sabe que a menopausa, isso serve para mulher
qualquer mulher que vai entrar na menopausa prestar atenção nesses sintomas. Então, a mulher, quando ela entra em menopausa, ela diminui seu estrogênio, que é o seu hormônio protetor de doenças cardiovasculares, obesidade, osteoporose, tudo isso o estrogênio. Aliás, o estrogênio na mulher, ela está em todas as nossas células. E aí, o que é que acontece? Às vezes, quando você está chegando nessas idades, começa essas crises de ansiedade, uma irritação. Não, uma série de fatores. A gente sabe que vai de mulher para mulher, cada organismo é diferente, sabe? Mas a maioria acontece. Acontece. E eu queria deixar isso aqui bem claro para vocês, por quê? Porque às vezes a mulher acha assim, eu não tive menopausa, teve. Porque eu não tive aquele calorzão. Acha que é só o calorzão. Não é só o calorzão. Eu digo isso para você, eu não tenho nenhum... Meu fogacho é baixíssimo, né? E a gente já ensinando, vamos ensinar aqui, atividade física com massa muscular, ganho de massa, diminui fogacho, né? Se você não puder fazer a reposição hormonal. Mas a gente tem que entender que a menopausa é uma fase da vida que a gente tem que ficar atento. É aquela fase que você olha para mim e diz assim, eu vejo muito paciente falando para mim assim, eu como a mesma coisa que eu comia e eu estou engordando. Eu não sei o que está acontecendo comigo, doutora. Eu não como muito e estou enorme. Eu não como e estou enorme. Por quê? Porque você está em menopausa e está baixando seu estrogênio. Então, eu digo que quando você entra na menopausa, eu sou feliz porque eu sou uma mulher em menopausa, porque é sinal que eu estou viva. Porque é uma fase, não é uma doença. É uma fase bem difícil, viu? Mas se a gente, melhora... Ela dá até perda de memória, Sim, a gente chama de Brian Fock. É um dos sintomas que eu tenho, que aí eu suplemento, faço minha suplementação para melhorar. E ele é estudado tanto na quimioterapia, a médica acha que eu já tive devido à quimioterapia, mas também por causa da baixa dos meus hormônios, né? Ela tem tanta coisa no corpo da mulher que você pode até confundir com algum problema de saúde. É isso que eu queria te falar, que às vezes a mulher, por exemplo, entra numa ansiedade, numa depressão nessa idade e acha que é só isso, não acha que é... A própria ansiedade, ela já parece assim, com um monte de doença junto. Isso. E aí, o que acontece? Às vezes a mulher vai buscar a questão psiquiátrica, mas não vai buscar a questão de melhorar o estilo de vida, de procurar um ginecologista, um endocrinologista, se pode fazer uma boa reposição hormonal, porque às vezes você faz só aqui o tratamento psiquiátrico, mas quando você deixa ele aqui e não trata a parte hormonal, esse sintoma pode voltar. Então, tem que entender isso. Tem muita mulher que não procura porque diz assim, se eu for fazer reposição hormonal, eu vou inflar, ficar enorme. Isso é verdade ou é mito? Verdade. Vamos tirar 2 mitos logo aqui. Primeiro, que isso não vai acontecer, né? Porque o nosso estrogênio ele não tem essa função de deixar ninguém enorme. Mulher não fica musculosa fazendo dobrinha em tanque com estrogênio. Não é essa a função. Porque entender que a gente foi, né? A gente foi criado para reproduzir. Então, é outra função, né? Como a progesterona. Outra coisa, uma reposição hormonal não causa câncer. Os estudos mostram que... Já ouvi esse comentário, né? Também. O que é que os estudos mostram? Que o risco de você ter câncer de mama numa mulher é 10%. O risco, sem fazer reposição. O risco de câncer de mama, você fazendo reposição, é 11%. Qual a diferença disso? Nenhuma. Mas que reposição você vai fazer? Bem feita, bem acompanhada, fazendo os exames de sangue, né? E outra coisa, reposição hormonal, ela não é milagre sozinho. Se você faz uma reposição, continua fazendo aquele mesmo estilo de vida, você vai continuar engordando, aumentando o peso, você vai... Tem que buscar uma qualidade de vida fora, né? Hoje a gente eu falo até para os meus pacientes oncológicos, para você ter ideia, da questão da síndrome metabólica. O que é isso? É você ter uma doença crônica de baixo grau, que é inflamações. Então, quando você começa a ter uma obesidade, um sobrepeso, você começa a ter risco de ter diabetes. Mulher que já teve câncer de mama não pode ser uma mulher inflamada. Paciente oncológico não pode ser paciente inflamado. Então, o que é o meu cuidado hoje? Hoje eu estou em processo de remissão, que a gente chama, né? Eu vou tomar esse bloqueador hormonal até 52 anos, porque lá naquele exame que eu te falei, o meu estrogênio dentro da célula era 98%. Então, meu oncologista já falou, Edi, você não pode
ter menopausa natural. Tipo assim, porque todo mundo fala assim, até 5 anos, né? É até 5 anos a remissão, mas o meu tratamento vai até 52 anos, eu vou estar com 7 anos de tratamento, porque eu tenho que estar já na menopausa natural, que é quando a mulher entra 52, 53. Porque eu não posso ter esse hormônio alto em mim, porque eu tenho tendência a ter uma recidiva. Então, quando a gente trabalha a nutrição oncológica, né, principalmente no câncer de mama, a gente tem que entender essa mulher depois. Uma coisa que eu quero deixar assim, bem claro também, que eu vejo assim, que as pessoas faz assim, você passa por um tratamento desse. Você diz assim, ressignifiquei minha vida. Porque você ressignifica. Hoje eu sei o que é a palavra gratidão. Eu estou falando gratidão aqui, já estou me emocionando. Porque eu sei, eu sinto isso. Eu acordo todo dia feliz da vida e gratidão. Mas eu mudei algumas coisas na minha vida porque eu entendi que aquilo ali foi o que me fez chegar à possível causa da minha doença. Então, assim, estresse eu diminui demais. Então, o mundo cai. Calma. Hoje em dia a mulher tem muito isso de tomar muita responsabilidade para ela. É casa, é trabalho, é filho, é família. É tudo em volta dela. Então, a mulher toma muito aquilo para ela. Nesse mundo que a gente vive hoje, já avançamos muito, sim, mas ainda assim a carga maior é nossa. É nossa. E eu digo isso que eu também tenho essa carga, mas eu tento administrar e aquilo não virar um bicho de peso enorme, né? Enorme, porque se virar esse peso enorme, a gente tem que entender que a gente vive de hormônio. Vai pro corpo. Vai pro corpo. Cortisol. Cortisol é o nosso hormônio, né? Um dos nossos hormônios. Então, você se acelera, você fica com cortisol alto o dia todo. Então, você está desregulando toda a sua questão hormonal. Aí você vai entender quando a pessoa fala de estresse pode causar o câncer. É porque você vai alterar o hormônio. E isso quando não já vem do fator genético, né? Quando não já vem do fator genético. Mas, assim, entender uma coisa. O câncer, ele é genético. Mas o que a gente fala hoje que todo câncer é genético, mas a hereditariedade é baixíssima. Então, assim, 5%, de 5% a 10%, o câncer é hereditário. É aquela que fala assim, eu tive câncer, você é minha mãe, você teve câncer, minha tia teve câncer, então é hereditário. Né? Então, aí você quando a mãe já teve câncer e eu tive câncer, vamos fazer um teste genético para saber se tem lá o marcador. Se tem, já tira, né? Se já tem um histórico, na família. Os outros 95% ou 90% a gente fala de que fatores epigenéticos, que é do meio ambiente. Então, são os fatores do meio ambiente que traz esse câncer. O que a gente fala hoje também, vamos falar aqui para os nossos ouvintes, a questão da alimentação ultraprocessado. Então, Nossa, ultraprocessado, ele é altamente carcinogênico, classificado pela IARC, que é o Instituto Americano de Câncer. Então, o que são esses ultraprocessados? Linguiça, salsicha, né? Presunto, blanquete, peito de peru, né? Eu digo muito para meus pacientes que a gente precisa voltar a comer como nossos avós comiam. Era uma comida muito saudável, arroz, né? Feijão, né? Uma carne, uma proteína, o mais saudável possível, né? E desmistificar essa história que quando é caro. Não é caro você comer. Outra coisa que eu dou muito de dica para os meus pacientes, que eu também sou agrônoma, né? A agronomia me trouxe até aqui, eu digo muito isso. Que a gente, hoje, no nosso estado, a gente tem muita produção de pequeno agricultor rural. Eu trabalho com isso, eu sei que tem. Então, eu vou buscar esse tipo de produção. Então, a gente tem hoje aqui... Eu lembro que eu cheguei a 17 anos aqui, eu não encontrava fruta produzida aqui, como hoje já tem um abacate produzido aqui, um melão produzido aqui, a melancia, o abacaxi, né? A gente já tem até festas dessas. Exato. Então, assim, uma coisa bem importante também é que a gente sabe que os agrotóxicos, eles também são classificados lá como carcinogênico. Também é prejudicial, Também né? é prejudicial. Como é que você vai diminuir? Você só vai comer orgânico? Primeiro que aqui a gente não tem orgânico tudo, né? E é difícil em todo lugar. Mas a gente pode fazer o quê? Comer as frutas da época, que vai ter menos agrotóxico. Então, nós estamos na época agora de quê? Caju. Vamos aproveitar o caju. Né? É isso que a gente tem que... Rico em ferro. Rico em ferro, vitamina C, fibra para o intestino, que é outra coisa muito importante que a gente tem que tratar bem, é o intestino com fibra. E aí a gente tem que fazer isso. Então, a gente está lá dizendo para a gente, consumo de carne vermelha. Não, a gente não pode demonizar a carne vermelha, mas a gente já sabe que o ideal seria... ser consumida com moderação, Com moderação, de 300 a 500 gramas
por semana. Então, como é que você faz? Você vai variar essa alimentação. Claro. Um dia você come carne vermelha, um dia frango, um dia peixe, um dia ovo, que você gostar. E como é que eu como carne vermelha? Que às vezes, você come? Como carne vermelha. Mas eu como carne vermelha com muita verdura. Meu prato é de salada. Então, meu intestino não vai nem sentir ali a carne vermelha, no sentido de depuração, de processo, né? Por que é importante isso? Porque a carne vermelha, né? Eu já vi vários pacientes chegar assim para mim e dizer, já tirei tudo que é açúcar e carne. Aí vai começar um tratamento tendo problema de ferro, né? De deficiência de ferro, que a gente sabe que tem que manter o equilíbrio, né? Tem que manter o equilíbrio. Eu digo assim, vitaminas. tem que manter o equilíbrio da própria alimentação, né? Então, entender isso, que além eu falo muito assim, quando a gente fala nesses produtos ultraprocessados, não é só a gordura, o açúcar e o sal que está em grande quantidade. Hoje, os estudos mostram, você sabe o que é assim, das maiores preocupações? São os conservantes, os corantes, né? Porque são químicos, produtos químicos, como o benzoato de sódio, altamente carcinogênico, primeiro conservante lá da Segunda Guerra Mundial, ainda é colocado hoje para conservar, porque ele é mais barato, mas ele é carcinogênico. Nossa. Então, assim, além desses 3 fatores que a gente fala, é isso, são os corantes, edulcorantes. Então, eu falo muito pro meu paciente, dou outra dica. No lugar de que você comprar um pão que vem lá de São Paulo, que passa um mês na prateleira, compra o pão. Eu fico chocada. Eles trocam o pão de padaria, do supermercado vizinho, porque acha que é saudável, compra um pão de forma integral. Não, usa o pão lá, porque aquele pão que foi feito de manhã, no outro dia tem que virar torrada, porque senão vai estragar. Exato. Comida de verdade estraga, gente. Uma manteiga, coloque uma manteiga em cima da sua mesa e coloca a margarina. Quem é que vai estragar mais rápido? A manteiga. A margarina é altamente ultraprocessada. Para você ter ideia, nem as moscas pousam em cima da margarina. Exatamente. Então, fique atenta a isso. Não, por isso você tem que ter cuidado com o mamão, com a banana. Porque quando você compra, você vai ali no supermercado, compra ali aquele pão, né? Achando que você está fazendo... super saudável, né? Super saudável. Mas quando você abre, você sente um cheiro do conservante, né? Sim, tá ali abafado, aquele cheiro diferenciado. Por ali você tira. E aí, não é saudável. Não é. Ali a gente chama de xenobiótico. São coisas que a gente coloca no nosso organismo, mas o nosso organismo não consegue metabolizar. Então, esses corante caramelo, já é conhecido. Então, assim, vão me matar, mas eu vou falar refrigerante. Não, a refrigerante chega a não ser nem comida. O mais famoso, eu não vou nem falar o nome, que o mais famoso, ele não é comida. Aquilo ali, você olhar os ingredientes daquilo, tem tudo menos comida. Porque os outros ainda falam assim, tem laranja, mas não tem. É altamente ultraprocessado, cheio de produto químico. Assim, química pura, né? Se você falar assim, de qual é o alimento que você orienta a não usar, eu diria um refrigerante, porque assim... É o pior de todos? É o pior de todos. Se você for pensar no ultraprocessado, numa linguiça, ainda tem um pouco de carne. Né? Mas aí tem o nitrito, o nitrato para conservar. Muito sal e também muita gordura. Mas se você for analisar um refrigerante, o que é que ele tem? Só química pura. Só química pura. Nossa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender. Eu digo muito para isso. Equilíbrio. Então, equilíbrio que é isso. Se você tem o hábito do refrigerante todo dia, a gente vai trocar e deixar esse refrigerante pro final de semana. Né? E não ter... Eu digo que o nosso organismo, principalmente o intestino, ele não gosta de monotonia. Nosso intestino, ele gosta de variabilidade. Então, a gente precisa de tudo, mas tem a hora certa para comer. Então, vamos lá. Edi, você demoniza doce, sobremesa? Não. A gente tem que saber a hora de comer. Outra dica que eu quero dar para vocês. Isso serve para paciente oncológico e paciente que não seja oncológico. Você tem uma sobremesa para você comer em casa depois das grandes refeições.
depois do almoço, depois do jantar. Não coma essa sobremesa no meio da tarde, sem proteína, porque aí você vai ter pico glicêmico. Aí você sobe a insulina, vai ter que recrutar muita insulina, e aí a gente entra naquele processo que eu falei para você de inflamação. Então, quando eu quero comer o meu docinho, agora minha mãe veio do Ceará, trouxe doce de caju, eu amo. Eu como o meu docinho de caju. Eu amo doce. Não é? Então, eu vou comer. Que horas eu comi esse doce? Agora, depois do almoço. Depois do almoço. Você fez sua refeição principal. Sim, porque tem proteína, tem muito antioxidante, muita fibra. Dica importantíssima para todos nós. Então, aí eu vou lá, peguei um docinho de caju que ela trouxe, que tem lá do Mercado Central. Ai, que e delícia. Comi, que é tipo como se fosse ele sequinho. Amo. Açucarado, eu sei como é. Pronto. Entendeu? Olha, eu sou paciente oncológica como doce. Então, assim, entender que açúcar não causa câncer. Tem que saber equilibrar, né, Edi? Tem que saber equilibrar. Gente, outra coisa. Nenhum alimento sozinho causa câncer. Câncer é uma célula multifatorial, vários fatores para esse câncer chegar na gente. Não é só, porque eu vejo muito isso, sabe? Açúcar causa câncer, micro-ondas causa câncer, airfry causa câncer, e não causa. Eu digo muito, eu até no meu Instagram eu coloco muito. O micro-ondas causa câncer, dependendo do que você vai colocar lá dentro. Se eu coloco um arroz no pratinho de vidro para esquentar meu arroz com feijão e uma verdurinha, não vai causar câncer. Agora, se eu vou lá no supermercado, compro um daquelas lasanha pronta, sei lá, né? Vamos pensar, e coloco lá dentro, Depende prato. muito dessa questão também do recipiente em que você coloca dentro. E a comida que você vai colocar. Sim, no micro-ondas. Eu já ouvi falar, Edi, a questão do plástico. Sim. Quando você tem um micro-ondas, que o plástico solta uma substância cancerígena. Isso, que é os parabenos, né? Que tem é um petróleo. O plástico é petróleo, né? É derivado do petróleo. Então, os PPA. Então, quando você for esquentar qualquer coisa no micro-ondas, vai ser no vidro. Qualquer coisa nem aquela tampa que você bota que vem no micro-ondas para tampar, não é legal colocar. E você vai colocar comida para esquentar. Você não vai colocar linguiça, salsicha, macarrão, lasanha pronta, comida pronta que está lá ultraprocessada. Isso também vai causar câncer, né? Vai ser, não é causar, pode causar, né? Assim, as comidas. Então, a gente tem que entender isso. Então, você não pode demonizar o micro-ondas, como você vai usar esse micro-ondas, né? E, assim, entender também o churrasco. Qual é o problema da carne vermelha também? Às vezes, é o cozimento. Porque quando você faz churrasco, tem gente que quer comer churrasco todo dia. Aquele povo que come fora. E praticamente cru, né? Eu gosto do mal passado. Isso tem a ver também? É o contrário. Deixa eu te falar, desmistificar isso. Sério? Enquanto mais esse churrasco ele tá mais passado, mais ele forma aquela crostinha preta. Você já imaginou? Pois aquilo ali a gente chama de hidrocarbonetos. Ele é que causa câncer. Nossa! Você tá entendendo? Então, assim, a carne de churrasco, pelo contrário, ela tem que ser um pouquinho mal passada. Porque evitar formar... Ela tem que ficar suculenta. Ela tá ali no equilíbrio, tá pronto daquele modelo ali. E aí o ideal seria comer menos, né? Porque ela vai formar de qualquer jeito. Né? Não exagerar. Então, assim, o cozimento é importante. Outra dica que eu dou para vocês, para diminuir essas hidrocarbonetos, acrilamida, que também são substâncias químicas que formam nessa construção da carne, é você fazer marinado. Então, eu vou fazer um churrasco amanhã. Então, eu vou marinar minha carne que eu vou usar. Fica mais saudável? Fica porque ela vai diminuir ali aquela formação dessas... Olha que interessante. E além do mais, que fica mais gostoso, né? Uma comida marinada, ela tá ali supurando ali aquele tempero nela e fica muito mais gostosa. 2 horas no mínimo, é bem interessante. E dá certo. Eu faço... meu marido, às vezes, no final de semana a gente faz um churrasquinho, eu faço com carne de sol, que ele compra, eu coloco de molho. E com o que é? Água, vinagre, você pode colocar uma cebola, pode colocar a cúrcuma em pó, que ela é anti-inflamatória. Então, assim, algumas ervas que você tiver. E aí você só escorre e depois coloca lá para assar. Então, os marinados são bem estudados hoje para diminuir essa questão química do churrasco. Eu gosto muito do básico, o tempero ali com a pimenta do reino, perfeito. O alho, um pouquinho do sal grosso. Isso, maravilha. Vinagre. Posso dar outra dica? Por favor, porque deve. Assim, além da nutrição oncológica, eu já fiz pós em nutrição funcional, gastroenterologia, saúde da mulher. E aí, na funcional, a gente aprende muito essa questão da comida como função. Então, por exemplo, vamos desmistificar. Quando você for comprar, para de comprar aquele sal mais caro.
O sal rosa. Ai, o sal rosa do Himalaia. Você sabe qual é o melhor sal que a gente tem no Brasil, lá em Mossoró? Qual é o sal? O sal de Mossoró. Como é que eu faço ele? Você vai lá no supermercado, compra aquele sal de churrasco, que é pedrado, né? Sal de churrasco. Sim. Você pode olhar lá que vem dizendo fabricado em Mossoró, que é lá no Rio Grande do Norte, que é onde tem as maiores salinas do Brasil. Sim. E é lá, por que lá é interessante? É porque lá, além do NHCl, tem os outros minerais nele. Eu compro aquele pacote de sal, é R$1,25, e eu passo no liquidificador e faço o meu sal. Aí eu vejo as pessoas comprando sal de R$10, R$15. Caríssimo, que é marinho. Outra forma barata. Que os nossos ouvintes que estiver ouvindo pode fazer. E acaba sendo um pouco mais saudável, e mais né? saudável, e você tem mais minerais. Você não tem só o NaCl, você tem ali um pouquinho de magnésio, um pouquinho de zinco. Tem outras fontes de minerais naquele sal. Então, vamos parar com essa história de gastar R$10 para comprar um sal. Compra um sal desse, passa no liquidificador, fica uma delícia. Em relação ao açúcar, o açúcar mascavo, as pessoas falam que ele é mais saudável. Olha, assim... O que diferencia do açúcar branco? É o processo. Porque o açúcar mascavo, vem bem antes. Vamos pensar, teve a cana para... Vem menos adicionais químicos no açúcar. Ele é mais grosseiro, é como se ele fosse mais integral. Mas, pensando em açúcar, o que é que eu falo para o meu paciente? Entre o açúcar demerara e mascavo, eu até prefiro o demerara. Por quê? Porque, às vezes, o mascavo ele pode ter contaminação. Sabe? Porque ele está bem rústico ainda. E aí tem aquele... Você vê que ele tem até um gosto. Você já provou o mascavo? Já. Tem aquele gosto de rapadura? Sim. Não é? Sim, porque ali é o processo de fazer a rapadura, né? Ele não chega nele. Então, eu indico muito demerara. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Outra dica que eu quero dar, porque às vezes a pessoa gasta tanto dinheiro com coisa achando que é saudável e não é. E a gente tem em casa... Olha, dá 3 podcasts aqui nós falamos. Olha, gente, por isso que é importante a gente consultar um nutricionista. Assim, se você falar assim pra mim, Edi, mulher, eu tomo adoçante. Eu digo, pois você vai tirar adoçante. Me fala e dessa vai questão do tomar adoçante, açúcar. que eu tô nele agora. Pois é. O que é que os estudos falam? Hoje, esses adoçantes, como é que eu posso dizer o nome? O mais comum, sucralose, fim, adocil, né? Que a gente usava muito. Ele tem substâncias carcinogênicas. Então, entre você usar um adoçante desse e usar um açúcar, eu prefiro que você use um açúcar de moderado. Parei de usar. Né? Então, se você quer usar adoçante, né? Se tiver a necessidade, uma estévia, um eritritol, um xilitol. Esses são os mais indicados, o estévia. Só que as pessoas não gostam muito do estévia porque ele deixa um gosto residual. Mas o que é que eu digo para você? Use sem nada. Então, faça o teste, dou aquela dica sempre meu paciente. Tem tanta gente que toma o café amargo. E eu adoro café amargo. O problema... Você vai se adaptando, né? Se você fizer 21 dias, você vai ficar habituada. É incrível. Então, assim, porque, gente, esses adoçantes já são considerados pela Organização Mundial de Saúde carcinogênicos. Por quê? Porque eles são disruptores hormonais e ele altera a microbiota intestinal. Hoje, o que mais a gente estuda no mundo da nutrição, quem está aí ouvindo, intestino, microbioma intestinal. Então, quando a gente fala de microbioma intestinal, a gente está falando das bactérias boas, das ruins que tem que ter, fungo, e o que eles formam. Nossa. Então, quando a gente come comida boa, de verdade, a gente está formando produção de coisas anti-inflamatórias. Butirato, ácidos graxos de cadeia curta. E aí, ela atua no estrogênio da mulher. Hoje, a gente não fala numa mulher que teve câncer de mama sem pensar no intestino, só para você ter ideia. E qualquer outra doença. Quando a gente dá para o nosso intestino comida ruim, sem fibra, que é os ultraprocessados, todo dia de manhã é um pão com manteiga ou café, não bota nada de fruta. No almoço é só, sei lá, arroz, farinha e a carne. É importante de manhã ter uma fruta? É importantíssimo. E ter uma proteína. Então, outra dica, você vai usar proteína em todas as suas refeições. Não precisa ser whey protein. Se você gosta de ovo, então... O ovo seria o maravilhoso. suficiente. Se você gostar do ovo, e se você só pode comer ovo, ovo é vida. Ele é o segundo... É maravilhoso. Ovo é o segundo alimento.
considerado bom, só perde pro leite materno, para você ter ideia. Nossa, completo. que incrível. Que tem alto teor biológico, que a gente chama. Então, assim, ele tem tudo. Tem vitamina, tem proteína, tem gordura boa. Então, assim, a gente tem que entender isso. Em todas as refeições da gente, a gente precisa usar uma proteína. É ovo, é carne, é frango, o que você tiver. Porque às vezes a pessoa fica, eu não posso comprar um whey protein. Não, whey protein é proteína que você usa para complementar se você não consegue comer durante o dia toda essa proteína que eu falei para você. Mas se você consegue, eu só uso para o meu paciente quando ele realmente não consigo. O whey protein engorda? Não, ele é proteína. Ele tem que estar ajustado dentro de uma dieta, dentro de um plano alimentar. Ele não engorda. Ele vai complementar. Então, sei lá, eu preciso comer 2 gramas de proteína por dia. Aí eu não consigo isso comendo só carne, porque eu não aguento comer pouca carne. Eu não consigo comer 3 ovos, eu como 1. Aí eu entro com whey protein para bater. A gente fala assim, para bater a quantidade diária. O whey protein não precisa ser consumido ou antes do treino ou depois do treino. É na hora para bater durante o dia. Então, eu uso muito whey protein. Então, agora, depois que eu sair, meu lanche vai ser um whey com iogurte. Então, é assim, a gente pode fazer de tudo, o mais natural possível, né? Fazer um iogurte em casa, que é legal, que tomara que esse podcast vá lá naquela pessoa que não tem nem condições de fazer, né? Acha que não pode fazer e tem em casa. Não, eu digo muito isso. Às vezes o paciente acha que vai para o nutricionista para chegar lá comendo tudo light, tudo diet. Não, a gente tem que... Até porque, às vezes, isso está fora da realidade de muita Sim, gente, né? Eu acredito que o bom profissional, ele sempre vai estudar ali uma forma mais eficaz para todo tipo de condição de pessoas. Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas que têm condições ali de ter o melhor alimento possível. Tem também aquelas pessoas que falam, nossa, mas comer saudável tá caro. Tá longe da nossa realidade. Mas você compra biscoito recheado para os seus filhos, dá refrigerante, não compra uma fruta, não incentiva a comer, a ter um hábito alimentar saudável. Olha, eu acho até engraçado que isso eu digo que é uma mentira. Por quê? Hoje, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, eu acho que uma Coca-Cola de 2 litros tá R$10. Sim. Eu acho que é isso, 10, 12 reais. Às vezes até passa, dependendo do local que você vai comprar. Então, por que a gente não vai eu vou no supermercado, em cada supermercado que a gente tem aqui na cidade, eu procuro o dia da promoção das frutas e verduras. É nesse dia que eu vou para o supermercado. Então, assim, a gente não busca promoção de outras coisas. Olha, depois dessa nossa conversa, eu juro pra você que eu vou abandonar o refrigerante. Onde abandona? Eu sou viciada. Olha, mas depois eu posso lhe dar outra dica que serve, por favor, que serve até para eles também. Olha, você não vai tirar de uma vez. Vai tirando aos poucos. Para você ter ideia, o refrigerante, o açúcar, ele atua na mesma região do álcool, das drogas. Nossa, ele é viciante, ele causa dependência. Então, você vai fazendo assim. Hoje eu tomo 3 copos de refrigerante. Baixa para 1. Aí você vai diminuindo. Porque eu vou lhe dizer isso porque eu era viciada em refrigerante. Eu consegui passar 1 ano sem tomar refrigerante. Eu notei uma diferença imensa no meu corpo. Eu desinchei. Exatamente. Eu tinha celulite. Sim. E no período em que eu parei de tomar o refrigerante, meu corpo não tinha uma celulite. Olha aí. E eu pra você ter ideia... E aí eu caí de novo no erro. Na tentação, né? Na tentação. Minha filha tem 11 anos, então tem 12 anos que eu não tomo refrigerante. Mas assim, ano passado eu fui para Fortaleza, que eu sou de lá, e aí minha irmã... Minha conterrânea. Aí a minha irmã comprou uma pizza, disse, eu vou tentar tomar refrigerante. Na casa dela, ela usa, né? Tem o hábito do refrigerante. Mulher, eu fui botar na boca. Não desceu. Mas são 12 anos, né? Quase que eu tomo. Então, assim, é questão de hábito. Sabe o que é um refrigerante legal? Que eu vou te dar uma receita para todo mundo? Água com gás, gelo e limão. Você pega a água, coloca gelo, espreme o limão. Às vezes tá com aquela loucura, vontade de sabor. É mais pela questão do gás. Exatamente. E o doce. Você pode botar, sabe aquele suco de uva de vidro, que é o integral mesmo, não de caixinha. Ele é mais saudável? Muito mais. Aqueles de caixinha tem tudo mesmo. Interessante. É bem Dica incrível. Não troque o de vidro pelo de caixinha. Tudo que for de caixa, aquele suco de fruta de caixa. Muito conservante, né? Muito conservante, pouco do que eles falam que tem, que é as frutas, né? Então, você pode pegar aquele suco de uva e colocar dentro dessa água com gás. É quase um refrigerante de uva.
Então, a gente monta estratégia para você ir saindo desse vício. Que eu digo isso, hoje eu vou comer uma pizza, meu refrigerante é água com gás, gelo e limão. Meu marido, ele já sabe quando ele chega no local, água com gás, gelo e limão para ela. Porque minha filha já sabe. Porque eu me acostumei. Então, é meu refrigerante. Um suco de maracujá, você pode fazer isso. Olha, você pegar a polpa do maracujá e jogar dentro dessa água com gelo, limão, água com gás, fica uma delícia. Na minha geladeira não falta água com gás. Outra coisa, e quando tiver que acabar, tu me avisa. Porque aqui você já viu que eu confesso. A gente tem vários assuntos. Água tônica é diferente, tá, gente? Água tônica é refrigerante. Água com gás não é. Então, água com gás não faz mal, no sentido, assim, do refrigerante. Porque todo mundo, às vezes, já vi várias pessoas trocando água tônica, achando que estava trocando refrigerante por água tônica e estava fazendo uma ótima troca. Não. Água com gás é uma coisa. Água tônica é outra. Refrigerante, para você ter ideia. Olha só. Entendeu? Então, isso eu falo para o meu paciente oncológico. Porque ele não sabe. Então, eu vou botando dicas, dizendo do que ele pode fazer para substituir, né? Porque a gente tem que entender que esse paciente, quando ele passa por um tratamento, a gente tem que mudar alguns hábitos que vai ajudar a gente a não ter recidiva desse câncer, ajudar a não ter, porque outra coisa que a gente precisa saber. Quem é que tem maior risco de ter câncer? Quem já teve um câncer. Então, eu tenho o maior risco do que você, porque eu já tive um câncer. Então, aí tu imagina você olhar para esse paciente e dizer, não, viva a vida do jeito que você vivia antes. Não dá, gente. Ressignificar a vida é isso, é mudar o que a gente vai analisar e ver, não, eu errava nisso, eu vou melhorar isso. E isso não quer dizer que você não vai ter, mas você isso vai me dar uma sobrevida. E né? Vai prevenir, né? Porque, prevenir, com certeza. Assim, porque eu já vi várias pessoas falando assim, mas a Eidy era saudável, comia bem, fazia atividade física e teve câncer. Graças a Deus que eu fazia tudo isso. Que quando eu fui ter um diagnóstico, se eu não fizesse, se eu tivesse em grau de obesidade, uma vida sedentária, qual seria meu prognóstico? Então, assim, hoje eu não ia ter um sucesso, né? Uma eficácia no tratamento. Hoje eu trabalho isso na minha paciente oncológica. Olha, a gente precisa melhorar seu estilo de vida. A gente precisa, às vezes, chega lá, eu digo que às vezes não é nem colocar, não é nem retirar. Às vezes é muito mais colocar. É uma pessoa que tem o hábito de comer sem ultraprocessado, mas não bota fibra. Não coloca fruta, não coloca verdura na sua comida. Quando eu pergunto assim, qual é a salada? Eu como salada. Eu pergunto a salada. Qual é a salada? Alface e tomate. Cadê o resto? Cadê a cenoura? Cadê a beterraba? Então, a gente precisa disso. É desses vegetais. Eu já comi tudo isso. Então, é entender isso, sabe? Que a gente precisa voltar a comer o que os nossos pais comiam, que ensinavam pra gente, né? Tirar a criança desse hábito dos ultraprocessados, dos recheados. Outra coisa que talvez uma dica que ninguém sabe, mas já saiu nos jornais e é verdade, né? Você sabia que foi encontrado glifosato dentro do biscoito Maria? Nossa, e a gente achando que é saudável. E o que, a gente faz com a criança? A gente dá até pro bebezinho que tá ali naquela fase de os dentinhos estão nascendo. A primeira coisa que desmancha é saudável. Pois, e esse glifosato, ele não apareceu lá colocado no ingrediente. Não, veio lá da semente do trigo. Agora, eu te digo uma coisa. A gente que é leiga no assunto, não entende muito da questão nutricional ali. A nutricionista, sim, entende tudo sobre o alimento. Como é que a gente vai saber o que a gente vai estar botando que é saudável no dia a dia? É isso que eu falei para você. Foram todas essas dicas que você deu. Um cardápio de manhã, vamos lá, do dia. De manhã, acordar, pensar numa proteína, pensar numa fruta e num carboidrato, sei lá, um pão, uma tapioca, se gostar, um cuscuz, né? Colocar, é mais saudável. É bom, é legal, vai variando. E colocar a fruta, importantíssimo. Aí você, sei lá, no meio da tarde quer comer alguma coisa, usa uma castanha daqui do Pará. Outra coisa, compre castanha produzida no norte, porque tem mais selênio. Para de ir lá naquele local ali, comprar aquela castanha que vem lá de São Paulo. Vai na feira do produtor, que lá a castanha daqui tem mais selênio. Então, come uma castanha, aí vai almoçar. Arroz, ou batata, ou macaxeira, eu amo macaxeira daqui. Aí, uma proteína, vegetais. Gosta de uma farofinha? Coloca um pouquinho da nossa farinha, né? Tem gente que gosta. E um feijãozinho. E à tarde, um iogurte natural, com, sei lá, um whey protein. Se não tiver um whey protein, pica uma banana. E eu gosto, o pessoal não gosta de jantar, né? Mas gosta de falar assim, eu não janto, eu como biscoito com café. Não, gente, repete o almoço.
É a melhor coisa que você faz para o seu organismo, porque à noite você está metabolizando. As pessoas têm medo de engordarem com a comida. Mas é a comida que você coloca. Mas é o tanto de quantidade também que você está botando ali para dentro, né? Isso, a quantidade e a qualidade. Exato. A qualidade dessa comida. Edi, nosso papo tá gostoso. A gente levaria a tarde inteira falando sobre vida saudável, mas eu gostaria que, para a gente finalizar, que conselho você deixaria para quem está enfrentando um diagnóstico de câncer de mama nesse momento? Calma, você não vai morrer agora, que a gente pensa isso. Encare esse tratamento como um processo que vai ter fim. Né? É um tratamento, é uma doença que você vai passar por um tratamento, que esse tratamento vai ter fim, que você vai ter uma vida, né? Porque às vezes a gente fala aí. Outra coisa que eu queria deixar de recado aqui, que a gente sempre vê, e eu acho que é mais para os homens, né? O que a gente mais vê é as mulheres com câncer de mama que estão passando por esse tratamento sendo abandonadas pelos maridos. Nossa, né? Que triste, né? Os estudos mostram que 75% das mulheres que teve câncer de mama, elas foram abandonadas pelos maridos no meio do tratamento. E a gente tem exemplo nem que foi nem no câncer de mama. Então, assim, e eu acho que se você é casada, traga seu marido para o tratamento, para ele entender o tratamento, para ele entender por que você está na menopausa, por que você está ressecada, por que você não tem libido. Tudo isso a gente consegue. Se o marido entender, fica mais fácil. Então, eu digo isso porque o meu marido, eu gosto de finalizar sempre com ele, falando sobre essa questão. Ele foi a pessoa que me pegou no colo, botou meus exames debaixo do braço e disse assim, eu vou cuidar de você. Que maravilha. Então, a minha mãe nem ia para minha quimioterapia. Quem ia para minha quimioterapia comigo era meu esposo. Era o seu companheiro. Então, assim, entender isso. Pega esse marido, traga para perto de você, leve para o tratamento, porque às vezes ele foge, porque eles são fraquinhos, né? Um homem, a gente nem sabe, todo mundo tem a mesma força, mas né? um recado que eu dou também é isso, para que ele entenda o que você está passando, né? E assim, encare como uma doença, trate ela, não deixe nunca a doença, qualquer doença, principalmente câncer, ser maior do que você, de que sua história de vida, de que seus filhos, nada. Não faça isso com você, porque você é muito maior. Esse é meu recado, e que se cuide, melhore seu estilo de vida, né? Edi, você tem uma rede social para a gente seguir, por favor? Tenho, sim. Meu é Edi com Y, Oliveira Macedo. Lá, eu sempre estou falando de câncer. Por quê? Porque eu tinha que ter um propósito. Eu disse que eu ia fazer do limão a limonada. Então, na minha rede social, eu estou lá dando dica de como tratar. Ajudando outras pessoas. Ajudando outra pessoa. Eu não posso pagar ou indiretamente, eu não posso pagar a nutricionista, mas está lá dizendo assim... Tem tantas dicas valiosas. Dicas de você, o que você pode usar quando você está com a mucosite, que é uma boca seca que dá na quimioterapia. Faça isso, tá lá. Faça bocejo com vitamina E, E são dicas importantíssimas que ajudam na alimentação. Então, tanto na questão da prevenção, como quem está enfrentando naquele momento, né? Outra coisa, rapidinho, que eu já sei que está acabando. Vamos diferenciar aqui, que é interessante, prevenção de rastreamento. A prevenção a gente faz durante o ano todo, que é cuidando desse estilo de vida. Atividade física, boa alimentação, diminuir estresse, dormir bem, que a gente esqueceu de falar. Dormir bem, importantíssimo, né? Ter sua espiritualidade, né? Ter um momento de lazer, importantíssimo, tá lá. E o rastreamento é você fazer seus exames. O exame não previne, ele rastreia. Então, quando a gente tem o Outubro Rosa, é onde a gente tem uma maior quantidade de diagnóstico de câncer de mama. Por quê? Porque a gente tem lá, né, mais acessível esses exames. Então, anualmente, nós, mulheres, precisamos fazer nossa mamografia. A partir dos 40 anos, hoje o SUS também já liberou, porque a gente sabe que hoje o índice de câncer de mama está alto na população acima de 40. Antes era 50, agora já é 40. E só para deixar assim para você, eu tenho um paciente com 26 anos que teve câncer de mama. Nossa! É raro? Mas eu tenho uma paciente que eu acompanho que ela teve câncer de mama. Ela está em tratamento. Entender isso, não que vai ter todo mundo, mas assim, gente, faça, rastreie, porque no rastreamento a gente tem um diagnóstico precoce. Nódulo pequeno, com 95% de cura. Entendeu? E previna para não chegar na doença, fazendo isso aqui. Dicas valiosíssimas e importantes. O pessoal segue lá no Instagram. Edi Oliveira Macedo. Edi com Y. Edi com Y, Oliveira Macedo. Já segue lá, que dicas valiosíssimas. Eu vou te seguir também. Você que gostou do nosso assunto, nos acompanhou até agora,
compartilhe essa informação, porque ela é muito importante para as pessoas que estão passando por esse momento, sim. e até dicas para você se precaver. Né? Isso. Dicas valiosíssimas de vida saudável. Então já segue a gente lá no YouTube, no Deezer e no Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais Entrevistas DPE. Edi, muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição, é só me chamar. Sinta-se sempre bem-vinda aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.